Mas antes mesmo que os primeiros portugueses aqui chegassem, a nossa terra já era habitada. Já possuía nativos com culturas muito desenvolvidas e que foram chamados pelos portugueses de índios. Mais ou menos entre 12.000 e 8.500 anos antes de Cristo, havia muitos grupos humanos habitando a Amazônia, vivendo da coleta de moluscos, de plantas silvestres e de caça de pequenos animais. Esses nossos ancestrais moravam em grutas e cavernas e eram nômades, isto é, não possuíam moradias fixas. Eles são conhecidos pelos pesquisadores como grupos paleoindígenas, que quer dizer indígenas antigos. Por volta de 8.500 anos antes de Cristo, alguns grupos da Amazônia foram descobrindo a agricultura. Alguns desses indígenas deixaram a vida nômade já naquele tempo e se estabeleceram de forma mais fixa num local de moradia. Isso aconteceu principalmente na área da várzea amazônica, e existem vestígios dessa presença dos primeiros agricultores da região. Mais tarde, entre 1000 a.C. e o ano 1000 depois de Cristo, alguns desses povos indígenas da Amazônia não apenas desenvolveram a agricultura e passaram a viver num só lugar, como aprenderam a fabricar objetos de cerâmica e produzir mais do que precisavam. Ou seja, conseguiram criar um excedente agrícola, o que permitiu que alguns de seus integrantes se dedicassem a outras atividades. Quando os europeus chegaram ao continente americano no século XV, ele já estava devidamente descoberto por todos os povos que aqui moravam. E entre esses povos havia algumas sociedades com organização muito complexa. No México, na América do Norte, havia as civilizações astecas, toltecas e maias. Na região dos Andes, na América do Sul, viveram os incas. Todas essas civilizações pré-hispânicas haviam desenvolvido sofisticadas estruturas de poder, conheciam astronomia, matemática e criaram técnicas elaboradas de agricultura, além de terem deixado esculturas e monumentos que até hoje impressionam. Mas e aqui no Brasil? Imagine só o susto dos nativos dessa nossa terra ao ver desembarcar por aqui aquele povo estrangeiro. Deve ter sido uma visão e tanto. Eles devem ter pensado: que gente mais estranha é essa, com esses navios imensos, essas roupas pesadas e essas armas de fogo? Mas a verdade é que sabemos muito pouco sobre a história dos povos indígenas que habitaram o território brasileiro, a não ser por algumas poucas referências nos documentos dos viajantes portugueses que travaram contato com os primeiros nativos aqui encontrados.